Olá, o objetivo desse vídeo é oferecer um comentário a um trecho de um capítulo intitulado Ética, escrito por Pedro Galvão e publicado no livro Filosofia, uma introdução por disciplinas. Algumas informações então sobre esse livro. Então esse é um livro que oferece uma introdução a várias das disciplinas da filosofia. E o que eu vou comentar nesse vídeo é apenas um trecho de um desses capítulos, é um trecho do capítulo que fala sobre ética. O capítulo foi escrito por Pedro Galvão, que é também o organizador desse livro, e o título do capítulo então é Ética, e o livro foi publicado em 2012 pela editora Edições 70 em Lisboa. O que eu vou fazer nesse vídeo então é comentar apenas um trecho específico desse capítulo que trata de uma variante dentro da ética normativa, que são as teorias conhecidas como teorias deontológicas. E de uma maneira ainda um pouco mais específica, o que eu vou fazer é concentrar meus comentários numa parte da ética deontológica. Mas antes de concentrar nessa parte que será o tópico principal do vídeo, essa apresentação aqui, essa tela, ajuda a formular uma visão geral sobre o que é a deontologia. Então, nesse capítulo escrito pelo Pedro Galvão, há três aspectos centrais que são apresentados como constituindo a deontologia. Um deles, e que vai ser o foco aqui desse vídeo, é a prioridade da razão contra maltratar sobre a razão para promover o bem. Aqui vai aparecer então uma relação entre duas teses que vai ser o assunto do restante do vídeo. Antes de passar para essa outra parte, então, preciso destacar aqui dois componentes que também fazem parte da ética deontológica, que são as obrigações especiais e as prerrogativas ou opções morais. Então, o que são obrigações especiais? Além da prioridade, então, da razão contra maltratar, a ética deontológica aceita que existem obrigações especiais. E por isso ela quer dizer basicamente o seguinte, que ela pode acomodar a tese de que nós temos, em virtude de circunstâncias específicas, nós passamos a ter certas obrigações. Então, por exemplo, aqui podem ser incluídas as obrigações que um filho pode ter com relação aos seus pais, ou outras obrigações que decorram de relações familiares, as obrigações que os pais têm então em relação aos seus filhos, também obrigações profissionais que uma pessoa pode adquirir em função de ocupar um certo cargo ou desempenhar uma certa profissão, as obrigações que podem decorrer de alguém fazer uma promessa e assim por diante. Então esse é um dos componentes que é incluído também dentro da ética deontológica. E um terceiro item são as prerrogativas ou opções morais. E por prerrogativas aqui, o que se quer dizer é basicamente a ideia de que existem ações que são moralmente corretas, mas que não são obrigatórias. Então vai acontecer momentos, segundo a teoria deontológica, em que nós podemos ter cumprido todas as nossas obrigações éticas ou morais, e que há espaço então para que nós optemos ou não por fazer algo a mais, para que nós realizemos coisas que são moralmente corretas, mas que não são estritamente nossas obrigações. Então esses dois componentes não serão o foco aqui do vídeo, mas eu menciono agora apenas para constar que também fazem parte então de uma visão geral sobre a deontologia. Passo então a parte seguinte, que vai falar especificamente sobre os detalhes dessa prioridade da razão contra maltratar, que são a parte que envolve mais sutilezas aí no texto. A ética deontológica, então, num dos trechos aí nesse capítulo do livro, é apresentado da seguinte maneira. Então, a ética deontológica é definida como aquela teoria ética que endossa, que afirma duas teses específicas.
Essas duas teses aparecem nesse trechinho aqui do texto, e eu destaquei com números aqui apenas para facilitar a separação. Inseri os números aqui, 1 e 2, para separar essas duas teses, para que a gente possa analisar ao longo desse vídeo. Então vou começar lendo esse trecho, que diz o seguinte: os deontologistas sustentam que temos um dever de beneficiar os outros em geral e aprovam resolutamente a benevolência. Acrescentam, no entanto, que nem sempre é permissível realizar os atos que mais promovam o bem. Os deontologistas defendem a existência de uma razão moral para não maltratar, que, pelo menos de um modo geral, é mais forte do que a razão para promover o bem. Então, já separadas aqui essas duas teses, em primeiro lugar, então, a teoria deontológica vai sustentar, como é razoável que o faça, que nós temos uma razão para promover o bem. O diferencial dessa teoria aparece no ponto 2 aqui, que é dizer que nós temos também uma restrição ou uma razão para não realizar, não maltratar outras pessoas, e que essa razão para não maltratar ela é geralmente mais forte do que a razão para promover o bem. É aí que estará o caráter peculiar dessa variante de teoria, e é aí que surgirão então algumas consequências que merecem ser analisadas com cuidado. Então, para fazer isso, nas próximas partes daqui eu vou separar essas teses de modo que elas sejam visíveis de uma maneira mais evidente. Então, quais são as duas teses da ética deontológica? Tese 1, então, como vou chamar a partir de agora, nós temos uma razão para promover o bem, e tese 2, nós temos uma razão para não maltratar, que é mais forte que a razão para promover o bem. Essa teoria, então, nós podemos entender o que há de especial com ela se nós pensarmos nos famosos casos do bonde desgovernado. Então, essa imagem aqui é uma imagem que é bastante popular já atualmente, e ela serve para se analisar o que teorias éticas diriam sobre essa situação bastante peculiar aqui. Suponhamos que existe aqui um bonde, esse bonde está agora desgovernado, os freios não estão funcionando, não há como desligar esse bonde, ele está andando por um trilho, e o caminho que esse bonde vai percorrer é em linha reta aqui, e nesse caminho há 5 pessoas trabalhando nos reparos aqui nos trilhos, e se nada acontecer, o bonde então vai passar por cima dessas pessoas, e essas 5 pessoas serão mortas. Por outro lado, há uma pessoa aqui próxima a esse controle que permitiria desviar o bonde, fazer com que ele seguisse pelo caminho aqui da direita. Nesse caminho há uma única pessoa trabalhando na pista, nos trilhos, e essa pessoa seria também morta se o bonde fosse deslocado para esse trilho da direita. Então a questão que geralmente se faz analisando esse tipo de caso é perguntar qual é a ação correta para essa pessoa que está aqui. Será que essa pessoa não deveria fazer nada, deixar que o bonde percorra o trilho que ele está pré-definido para percorrer, ou será que essa pessoa deveria agir nessa situação, intervir aqui e fazer com que o bonde vá pela direita, evitando que as 5 pessoas sejam mortas, mas acarretando a morte dessa outra pessoa? Então essa é a questão que esses casos são usados para levantar, e diferentes teorias éticas vão dar respostas diferentes sobre o que deve ser feito nessa situação. Qual é a resposta que a teoria deontológica dá aqui? Uma maneira de analisar essa situação é dizer que analisar qual é o bem que pode acontecer em cada opção, se o bonde for pela esquerda ou se o bonde for pela direita. Se o bonde for pela esquerda, nós teremos como um mal produzido aqui a perda de 5 vidas, e como um bem produzido nós teremos uma vida salva. Por outro lado, se o bonde vai pela direita, nós temos como
o bem produzido, essas 5 vidas preservadas, e o mal produzido é essa vida perdida. Então, de um lado nós temos 5 vidas salvas e uma vida perdida, de outro nós temos 5 vidas salvas e uma vida perdida, do outro nós temos 5 vidas perdidas e uma vida salva. Se nós damos peso a essa ideia de que a razão para não maltratar ela é mais forte do que a razão para promover o bem, nós diríamos então que, nesse caso, se o bonde é desviado, essa pessoa que estará maltratando, fazendo com que essa pessoa aqui seja maltratada num nível especialmente forte, ou seja, fazendo com que essa pessoa perca a sua vida. Se ela não fizer nada, então ela não estará maltratando ninguém, visto que o bonde iria percorrer por conta própria esse caminho, sem qualquer intervenção da pessoa aqui que tem a opção de deslocar o curso do trem. Então, essa seria a resposta aqui associada à teoria deontológica, pelo menos nessa formulação inicial que a gente tem aqui. Então, isso ajuda a contrastar, por exemplo, esse tipo de teoria com teorias consequencialistas, que diriam que nesse caso o correto seria desviar o bonde aqui, fazendo que apenas uma pessoa seja morta e que 5 vidas sejam salvas. Até aqui nós estamos então num plano bastante genérico com respeito à formulação da teoria deontológica. O que acontece na sequência do texto é um detalhamento das possibilidades que nós temos com essa teoria. Uma primeira possibilidade de detalhamento, então, que aparece ali no texto, diz respeito à força da razão contra maltratar. Então o texto diz o seguinte: uma questão que se coloca é a da força da restrição. Se o deontologista for absolutista, dirá que a razão para não maltratar suplanta sempre todas as outras razões. Outros deontologistas adotam uma perspectiva mais moderada. A razão para não maltratar suplanta tipicamente as outras considerações relevantes, mas por vezes justifica-se maltratar se os danos forem insignificantes quando comparados com os benefícios a atingir. Então esse trecho aqui começa a discutir então quão forte é a restrição contra maltratar, especialmente em comparação com a razão para promover o bem e outras razões que eventualmente possam ser incorporadas aí à teoria deontológica. Novamente a gente pode analisar o trecho considerado, fazendo aqui um desmembramento, extraindo algumas informações centrais nesse trecho. Aqui eu repeti a tese 1, nós temos uma razão para promover o bem, e eu desmembrei a tese 2 em 2 versões que dizem respeito então a essa distinção entre uma versão absolutista e uma versão mais moderada da tese da razão para não maltratar. Então, conforme o fragmento, a tese 2 diz que nós temos uma razão para não maltratar que é sempre mais forte do que a razão para promover o bem. Então essa seria uma versão em que a força da razão contra maltratar é absoluta. Uma alternativa apresentada no fragmento é formular essa tese 2 numa versão mais moderada. E aqui o que a tese diria, então, seria que nós temos uma razão para não maltratar, que é geralmente mais forte que a razão para promover o bem, mas que pode eventualmente, então, ser superada por outras considerações. Então, o exemplo que aparece ali no próprio texto é que a razão para promover o bem poderia predominar em situações em que o mal causado é insignificante se comparado com o bem que será produzido através desse pequeno mal. Então, nesses casos, um deontologista que tivesse uma interpretação moderada sobre a força da razão contra maltratar poderia aceitar que é correto realizar algumas ações, mesmo que envolvam algum grau pequeno de dano a alguém, desde que os benefícios a serem produzidos mediante essa ação sejam
muito maiores em termos do bem produzido a partir dessa ação. Um terceiro tópico que aparece nesse fragmento do texto, e aqui há novamente um grau de sutileza filosófica que precisa ser cuidadosamente considerado, diz respeito ao alcance da razão contra maltratar. Então, enquanto a questão anterior era sobre quão forte é essa razão, aqui o que está colocado em questão é sobre o que é realmente proibido por essa restrição e o que pode ser permitido, ainda que a restrição seja aceita. O texto diz o seguinte: sobressaem aqui duas opções. Uma delas consiste em recorrer à distinção entre fazer e permitir e sugerir o seguinte: nós infringimos a restrição quando fazemos ou infligimos um mal a alguém, mas não quando nos limitamos a permitir ou a não evitar que alguém sofra um mal. A outra hipótese é recorrer à distinção intenção versus previsão, ou seja, a diferença entre pretendermos algo como meio para outra coisa ou como fim e limitarmos-nos a prever algo como simples efeito colateral daquilo que efetivamente pretendemos. A distinção aqui então é entre fazer algo intencionalmente e fazer algo que nós podemos antecipar que terá algum dano como consequência, mas que não seja buscado intencionalmente naquela ação. Então, para facilitar aqui, eu vou desmembrar novamente essas opções aqui em termos das teses 1 e 2. Então, nós repetimos mais uma vez a tese 1, que faz parte da deontologia, nós temos uma razão para promover o bem, e a tese 2 novamente poderia ser formulada de diferentes maneiras. Uma primeira formulação, então, seria dizer que nós temos uma razão para não maltratar mediante ações e que essa razão é mais forte que a razão para promover o bem. Aqui, então, está a diferença entre fazer e permitir que algum mal aconteça. Se a gente lembra lá do caso do bonde desgovernado, o que se poderia dizer aqui é que a razão proíbe realizar ações que acarretem mal, mas ela não proíbe que a gente deixe de realizar uma ação, ainda que deixar de realizar essa ação acabe resultando em algum mal. Então, a pessoa que está lá na encruzilhada que poderia desviar o curso do bonde, se nós adotamos essa interpretação 2' aqui, aquela pessoa deveria permitir que o bonde seguisse o seu curso, ainda que isso acarretaria na morte de 5 pessoas. Pois o que essa pessoa não pode fazer é realizar uma ação que acarrete maus tratos a alguém. Nesse caso, se ela intervisse, então agisse de modo a desviar o curso do bonde, ela estaria realizando uma ação que acarretaria o maltrato de alguém, e isso é proibido, então, pela interpretação da tese 2 apresentada aqui, essa tese 2'. Uma alternativa a essa formulação seria recorrer à distinção entre prever algo e buscar algo intencionalmente. Então, a tese 2, 2' aqui, captura então a distinção entre realizar um mal intencionalmente e realizar uma ação que tenha como efeito algum mal, mas que não tenha sido buscado intencionalmente pelo agente. Então, a tese 2, 2' diz o seguinte: nós temos uma razão para não maltratar intencionalmente que é mais forte que a razão para promover o bem. Então, essa interpretação aqui poderia mudar o resultado da análise que nós fizemos anteriormente sobre o bonde. Se o sujeito que está próximo à alavanca ele não pode maltratar outras pessoas intencionalmente, isso não impede que ele realize uma ação que tenha como consequência algum maltrato,
desde que esse maltrato não seja buscado por ele como um fim, que isso não seja o objetivo da ação dele, mas meramente então um efeito colateral daquilo que ele buscava. Então, uma maneira da gente analisar o caso do bonde desgovernado, segundo essa tese 2, duas linhas, seria dizer que o sujeito lá pode desviar o curso do trem de modo que uma pessoa seja morta e 5 pessoas não sejam, se a intenção dele foi salvar aquelas 5 vidas, ainda que ele pudesse antecipar, saber previamente que realizar essa ação faria com que uma pessoa morresse. Nesse caso, então, ele poderia dizer que a intenção da sua ação foi salvar um número grande de vidas e que, portanto, ele não maltratou aquela uma pessoa, não causou a morte dessa pessoa intencionalmente. Isso foi algo que ele apenas anteviu, ele sabia que aquilo aconteceria, mas não havia outra maneira de realizar o objetivo dele, de salvar um número maior de pessoas, sem acarretar aquele maltrato para uma pessoa específica. Essa discussão sobre o alcance da razão contra maltratar é abordada em seguida no texto em mais algumas possibilidades, que eu apenas menciono brevemente aqui. Uma delas, então, é dizer que a razão contra maltratar, ela só abrange inocentes. Então, essa é uma possibilidade de dizer que a razão contra maltratar, então, ela não proibiria, por exemplo, a punição de criminosos. Quando um criminoso é punido, então, nós poderíamos dizer que ele sofre algum tipo de maltrato ou de dano. Por exemplo, o dano mais habitual é a restrição da sua liberdade. Quando isso acontece, então, algo ruim foi imposto a essa pessoa. E uma questão aqui seria se a razão contra maltratar proibiria que nós então puníssemos os criminosos. Uma saída então para esse problema seria dizer que a razão contra maltratar ela só vale quando com relação a pessoas inocentes e que o caso das pessoas que não são inocentes deveria então ser analisado de uma maneira peculiar. Um outro ponto que aparece no texto é dizer que quando há consentimento, a razão contra maltratar poderia ser suspensa, por assim dizer, que ela só valeria como uma proibição contra causar dano a alguém se essa pessoa não permitiu ou não consentiu com a realização daquele dano. Um exemplo relativamente trivial que poderia aparecer aqui, então, com essa última opção, é o caso de um médico que realiza uma cirurgia numa pessoa. Quando uma cirurgia é realizada, nós podemos pensar que a pessoa em algum momento vai sentir algum nível de dor ou desprazer, e isso é uma forma então de dano ou de algo ruim que será imposto a essa pessoa. Será que o médico então seria proibido pela razão contra maltratar de realizar essas ações que acarretariam mal aos seus pacientes? A alternativa aqui então, segundo essa última possibilidade, é dizer que quando há consentimento, então nesse caso do paciente, o médico está autorizado a realizar procedimentos ainda que acarretem dor ou sofrimento para a pessoa, e o que permite isso então é o consentimento da pessoa. Então o consentimento poderia fazer com que a restrição contra maltratar não se aplique mais ao caso. Então, esse era o comentário aqui, alguns trechos especiais desse fragmento do texto de Pedro Galvão sobre a ética deontológica. Se ficarem questões, elas podem ser enviadas aqui pelos comentários desse vídeo.